Olá, pessoal! Esses filtros. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje vamos falar do vinho sentido. Bom, já peguem a sua taça de vinho. Aguardar enquanto o pessoal vai chegando. Hoje a gente vai ter uma degustação no final, então todo mundo tem que estar com a taça de vinho, tá? Vai ser uma degustação diferente, então é importante que todos estejam aí preparados para a degustação. Boa noite, pessoal. Bom, vou iniciar nosso vinho. Olá, pessoal. Nossa live de hoje, né, é um vinho sentido, né? Então eu vou falar muito das emoções, né? Eu até fiz um post hoje, não sei se todos viram. Boa noite, Fabiana. Falando, né, sobre se o vinho pode nos fazer chorar. Não sei se algum de vocês já teve essa experiência de se emocionar tomando um vinho. Até bacana pra gente partilhar aqui. E muitas vezes isso não acontece porque a gente tá ali naquela correria, né? Às vezes na pressa ou numa degustação mais técnica, que muitas vezes a gente não se permite realmente vivenciar tudo que o vinho tem a nos oferecer, né? Mas ele tá ali. Então, hoje eu vou falar um pouquinho disso, né? Como que a gente pode tá apreciando melhor o vinho, contemplando de verdade, né, para realmente viver com mais frequência essas experiências que são tão boas, né? Vamos lá, então, deixa eu tirar a musiquinha aqui. Bom, pessoal, só retomar. Bom, vou iniciar com uma poesia, tá? Então, e aí a gente continua aí a aula. Olhos fechados, viaje. Traga à tona emoções esquecidas, vindas dos cantos da alma. O melhor da vida vem do sóbrio sono das videiras, da embriaguez pelas emoções. Ame o vinho, o seu viver. O vinho seduz, requer momento, ambiente e o desejo de tê-lo. O seu envolvimento só é comparável ao ato de se deixar envolver por um amor. Fábio Antônio Filippini. Bom, pessoal, acho que esse poema aqui, né, inicia super bem a nossa live e sintetiza o que eu estava falando antes, né, que realmente a gente precisa se permitir, né, vivenciar essa experiência que o vinho pode nos proporcionar. Então, se a gente não quiser, a gente nunca vai viver isso, né? Vai ser só mais um vinho, só mais uma bebida como qualquer outra, né? E que não vai ter essa diferença. Então, mas a partir do momento que a gente se permite e se embriagar de emoções, né? É tudo muito diferente. Bom, pessoal, muitas vezes, né? Eu digo por mim, porque eu sou da área técnica, né? Para quem não sabe, eu sou enóloga. E eu vejo que como profissional do vinho, muitas vezes a gente fica muito preso à análise técnica, aos rituais, né, a fazer uma análise realmente muito racional. Então a gente pega uma taça de vinho, a gente aprendeu assim, né? Então já vai fazer a análise visual, vai colocar contra um fundo de papel branco, inclinar a taça a 45 graus, né? Olhar toda, ver se tem sedimentos, se não tem, se está límpido, se não está. Depois a gente vai para a análise olfativa, onde a gente vai buscar todos aqueles aromas, inclusive buscar se tem defeitos ou não, né? Muitas vezes a gente fica até mais preso nisso, falando aqui como enóloga, né? Depois, então, em boca a gente vai ver o equilíbrio, né, de açúcar, acidez, volume, corpo de boca, se é um vinho persistente, se não é. A gente fica muito nessa análise mais técnica. E eu digo, quando a gente faz esse tipo de análise,
A gente acha que está sentindo muito, né? Até porque a gente usa esse monte de descritores para estar tentando passar o que a gente está sentindo, né? Mas são emoções muito rápidas. Tantas vezes assim que eu já vi pessoas que tomam, né, muitos vinhos seguidos, assim, que tem que dar um diagnóstico muito rápido, que é perfeitamente, a gente entende que não dá para fazer uma análise realmente sentir aquele vinho naquele tempo, né? Não é uma análise em profundidade. É mais aquele primeiro impacto, já uma análise muito comparativa, né? Muito de produto, compara um vinho com outro. E não você realmente vivenciar, experienciar tudo que aquele vinho tem, né, para te proporcionar. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo, né, de uma confraria dos meus colegas lá no mestrado, e alguns deles eram muito competitivos, seguiam esse modelo meio que de Master Sommelier, né, que até a gente não costuma fazer aqui na enologia, mas eu participei de alguns encontros, assim, acho interessante também para treinar, para ganhar prática, porque quanto mais quantidade, né, a gente degusta, mais a gente amplia o nosso leque, os nossos padrões, nossas referências, mas não é esse tipo de análise que eu vou falar hoje, né? Era uma análise muito rápida, né? Realmente de você ver a quantos segundos o vinho ficou na sua boca, para você ver a persistência, esse tipo de análise muito racional mesmo, né? Realmente você segue ali aqueles parâmetros e dá o diagnóstico, né? Então, em 3 minutos você já dá um diagnóstico daquele vinho e passa para o próximo, né? Então, a gente sabe que isso acontece no meio profissional. Muitas vezes, em painéis, né, de avaliações, concursos de vinho, os avaliadores avaliam, né, inúmeras amostras no intervalo de tempo super pequeno. Então, o que acontece, né? É assim, é muito rápido, né? Então, é algo assim que, na verdade, a gente não está analisando emocionalmente, né, esse vinho. E é mais uma análise realmente praticamente físico-química, né? Aquela coisa bem da ciência e só, né? Não analisamos as emoções. A gente nem se permite, né, ser impactado, porque senão a gente vai acabar, de repente, dando uma nota. Olá, Gil. A gente vai acabar dando uma nota, né? Vai que a gente se emocionou com um vinho, eu vou acabar favorecendo aquele vinho e não pode, né? Nos concursos a gente tem que ser imparcial. Então, justamente, a gente não pode se deixar pegar, né? Enfim, com nenhuma amostra. E nem também penalizar de repente, porque não é o meu estilo de vinho e tal. Mas hoje eu tô falando de um tipo, né? Vou falar de um tipo de análise que é muito voltada para o consumidor de vinho, né? Até mais do que pra gente, né? Para os profissionais, porque realmente para os profissionais é um pouco mais difícil, né? A gente já tem esses vícios, a gente já tá meio que doutrinado a sempre degustar dessa forma. Poucas vezes a gente se permite estar realmente ali, né, curtindo o vinho só por si só, sem ter que ficar analisando nada, né, sem ter que dar diagnóstico. Então, eu acho assim que é bacana para quem sentir vontade, né, de tentar voltar a ser um iniciante, porque é tão bom, né, a gente degustar com essa inocência de um principiante, né? Se a gente retornar, né, lá no nosso passado, quando a gente começou a tomar vinho, né, provavelmente a gente se encantava, né, com as primeiras descobertas, né, e quando a gente já está muito vacinado, né, digamos assim, é mais difícil da gente se encantar, né, a gente já está meio que calejado, é difícil a gente se surpreender e até se emocionar com um vinho, né, tem que ser, porque a gente já provou tanta coisa, né, que é difícil. Mas eu aconselho a todos os profissionais do vinho também a tentarem, né, fazer isso com mais frequência, porque eu sei que não é tão comum pra gente, mas que vale a pena. Digo já por mim mesmo, né? Bom, pessoal, deixa eu seguir aqui. Bom, peguei uma referência, né, de um produtor francês, que ele diz, né, ele é até da família ele é sobrinho, né, do produtor do Romanée Conti. E ele diz assim, ele também é produtor e tal, né, mas de uma outra vinícola menorzinha. E ele diz que um grande escritor que ele tem como referência dizia que nós temos que tomar o vinho em silêncio e só depois falar, né? E ele diz que ele concorda com isso
plenamente. E eu também concordo com isso plenamente, né? Eu até partilhei aí com vocês que eu comecei a prática do silêncio ali através do evento que eu fiz da sabedoria dionisíaca, né? Aquela jornada que a gente trabalhou vários conceitos, e um deles foi o silêncio, né? Que eu não imaginava que Dionísio falava sobre o silêncio e sobre realmente a gente calar para ouvir, né? E a gente, casou tão bem com a nossa rotina atual, né? Pelo menos com a minha, eu preciso silenciar, né? Eu me dei conta, quando eu preparei esse evento, eu falei, opa, peraí, primeiro para mim essa mensagem, né? E eu vi que eu estava precisando silenciar. E aí o silenciar, muitas vezes, quando a gente pensa no silêncio, a gente pensa só no silêncio de barulhos externos, né? Mas o silêncio mental, eu acho que é o mais difícil, né? A gente realmente silenciar a nossa mente está a mil, sempre, né? E até quando a gente vai fazer uma degustação de vinhos, né? Claro, a gente já tá meio que centrado, adaptado a fazer essa análise e não ficar pensando em outras coisas. Mas se de repente você tá com uma preocupação, vai influenciar na sua avaliação também, é claro que sim, né? Quando a gente não tá bem, por exemplo, né, e a gente vai fazer uma avaliação de um vinho, é claro que vai impactar até nas próprias percepções, né? A gente, assim, as nossas emoções, elas vão impactar, com certeza, vai descer quadrado, né? Desce o vinho, nem vai descer bem, né? A gente sabe, se puder, né, optar por não avaliar nesses dias, né? A gente, claro que vai optar, mas é importante a gente se dar esse silêncio. E aqui, nesse sentido, ele diz também para a gente tomar o vinho em silêncio. Então, assim, para quem já é profissional da área, que já está habituado com essa prática, tanto quando a gente faz uma avaliação, a gente tem que estar num ambiente silencioso, enfim, mas é o silêncio de fora e o silêncio interno, né? E para quem não está habituado, também, né, experimentar tomar o vinho no silêncio. E aí só depois, então, né, se você quiser partilhar a sua percepção, enfim, né, partilhe, mas não se sinta naquela obrigação de tomar um vinho e ter que descrever os aromas, né, porque a gente sabe que tem um efeito, né, overshadowing, que se diz, que as pessoas, elas começam a ouvir os profissionais descrevendo aquelas centenas de aromas e as pessoas se sentem inibidas. Olá, Helena, boa noite. Quando a gente começa a descrever uma série de aromas, então eu tô com esse vinho aqui, eu começo a descrever, né? Eu tô aqui com um turista no varejo. Começo a dizer, esse vinho tem aromas de frutas vermelhas, tem aroma de pimenta, tem aroma de não sei o quê. E ele cheira a taça dele e ele só sente álcool, né? Ou ele não consegue distinguir aqueles aromas que eu tô falando. Ele começa, né, a ficar cada vez mais inibido, né? E não vai, coitado. Ou às vezes ele até concorda só para não sair mal na fita, né? A gente sabe que às vezes isso acontece. Mas é muito ruim a gente, como profissional, causar esse tipo, né, de sentimento, né? Pelo contrário, a gente tem que convidar o consumidor para ele viver a experiência dele. Ele não tem que sentir exatamente o que eu estou sentindo, né? A memória olfativa é algo muito pessoal, né? Como todas as memórias, nossas memórias, elas são únicas, são baseadas nas nossas experiências. E pode ser também que a sensibilidade, né, seja diferente. Nós somos pessoas diferentes, com certeza com sensibilidades diferentes. E aí pode ser que, mesmo que ela tenha aquela memória, né, de repente a sensibilidade dela, claro, a gente treina muito, né, a gente vai aumentar a nossa sensibilidade com o treino, com a prática. Gil, acontece, né? Acontece bastante. Pior é que é com bastante frequência, né? E várias pessoas que às vezes, né, sentiram até uma vontade de começar a tomar vinho, aí já fica meio até, né, inibido e prefere tomar um drink, prefere tomar uma cerveja, né, porque é mais fácil, não tem muito esses rituais, não precisa ficar ali se preocupando em descrever, né, em mostrar que sabe. Então, quando a gente fala de emoção, né, quando a gente toma um vinho com emoção e descreve o que a gente está sentindo em emoções, isso é muito pessoal, não tem palavra certa ou errada. Não vai ser certo se eu disser, né, que esse vinho, meu Deus, eu fiquei feliz quando a gente descreve o vinho, o Aventura, né, que tá ali atrás. A gente descreveu, né, a gente gravou um vídeo, eu e o Joel.
porque dá uma felicidade, né? São aromas nostálgicos, né? Que lembram até a infância. E quando ele falou, a gente foi falar, né? Foi gravado, mas assim, não foi ensaiado, né? E a gente falou de bala, e eu falei, bala de iogurte. Ele falou junto, né? Bala Sete Belos. Tá errado? Não tá errado. A referência dele, a memória dele era a bala Sete Belos. E pra mim era a bala de iogurte, né? Porque cada um, né, cresceu com aquela bala, né, que marcou a minha história e, consequentemente, a dele foi a outra, né? Então, assim, não tem certo ou errado, né? Com base nas nossas memórias. Mas ambos disseram, é um vinho alegre, um vinho que te traz felicidade. E aí, as pessoas vão julgar porque você tá descrevendo o vinho dessa forma? A gente tem que parar para relembrar, né, que na antiguidade os vinhos eles eram descritos dessa forma, inclusive através de poemas, né? Quantos poemas aí que trazem, né? Descrevem os vinhos. E até as cartas, se vocês, né, pegarem essas cartas antigas, né, do pessoal. É bem legal, né, Helena? E é super comum, né? Porque é baseado nas nossas referências. Então, se eu tomo um vinho e eu digo, por exemplo, que tem aroma, sei lá, que me lembrou algum momento da minha infância, ou o cheiro da casa da minha avó, por exemplo, alguma coisa, a pessoa ela não vai saber do que eu tô falando, mas tá errado? Não tá errado. Me lembrou aquele cheiro, eu viajei, fui parar lá na casa da minha avó. E é isso que eu acho que é tão mágico do vinho. Eu acho isso fantástico, na verdade. Eu partilhei ali com vocês, né, que eu vim parar no mundo dos vinhos por causa dos aromas, né? Porque eu queria, na verdade, ser perfumista. E por que eu queria ser perfumista? Porque eu via que através dos aromas eu conseguia viajar no tempo e no espaço, né? Então, através dessas viagens que eu vi assim que não tinham barreiras, né? Muito mais do que dar diagnósticos, do que dizer, isso aqui é cheiro de banana, isso aqui é cheiro de morango. O impacto que me dava quando realmente eu fazia uma viagem, né? Que eu era praticamente teletransportada, aquilo sim enchia os meus olhos e me fazia querer, eu quero trabalhar com isso porque... Sabe, eu vou ser sempre surpreendida, eu nunca sei aonde que eu vou parar, sabe? Então, e o vinho, ele nos dá muito isso também, porque esse transporte, ele vem através dos aromas, né? Então, com o vinho acontece a mesma coisa, que foi o que eu partilhei no post, então, de hoje, né? Quando eu peguei esse vinho, tá até aqui, né? Eu viajei no tempo, né? E eu não esperava, tá? Porque muitas vezes acontece, né? Deus e a gente comprar vinhos nas viagens, depois tomar, enfim, e não tinha acontecido, né? Então foi uma surpresa para mim também. Mas eu me dei conta que naquele momento eu tava, né? Nossa, eu me entreguei para aquele vinho. E essas viagens, essas emoções, elas só vêm quando a gente realmente, né, tá disposto. Porque aí a gente vai ser tocado realmente, senão, né, vai ser só mais um aroma, né? Então, bom, pessoal, antigamente então, né, retomando, cada um explicava o vinho do seu jeito, as comidas do seu jeito, né? Baseado nas suas experiências, no seu vocabulário também, né? Porque isso também tem influência. Então, não tinha essa necessidade de ter que padronizar uma linguagem, né, para descrever. Como que veio isso, né? Isso aí, na verdade, essa degustação convencional que a gente conhece hoje, né? E que a gente toma como a única, né? É a única e que a gente quer, sim, botar aí. Todo consumidor, ele tem que também dominar esse tipo de degustação, né? O que eu acho que não tem necessidade, né? A não ser que realmente você se interesse, queira, né? Mas se não, a gente não tem que querer impor nada disso, né? A gente como profissional, que a gente tem que realmente olhar a qualidade, né, das amostras, né, e ver uma avaliação global, realmente é necessário. Mas, em termos, pensando em consumidor, eu não acho que isso seja necessário. Até porque essas análises, né, elas foram criadas, foram desenvolvidas justamente para dar um parecer global das amostras, né, para controlar a qualidade, para dar uma visão para o produtor, né, caso ele precisasse melhorar o produto dele. Isso não era feito para o consumidor, tá? Essas análises, elas eram feitas pensando nos produtores, né? Então, depois ali da Segunda Guerra Mundial,
aí sim, né, começou a se difundir, então, né, essas análises, né, de alimentos em geral também, não só de vinho e tal, né, mas de alimentos, porque depois desse período, então os consumidores eles começaram a se preocupar, se eles não entendiam o produto, eles não compravam, né, então aí começou a popularizar o método, tá? E aí o que acontece? A gente acabou ficando cada vez mais longe da origem. Olá, tudo bem, Francisco? A gente acabou ficando mais longe da origem dos alimentos, do vinho, enfim, né, de todos os produtos. E a gente fica só nessa necessidade de ter que descrever, né? Quando a gente come, por exemplo, um alimento da horta, que a gente pega, a gente não precisa ficar descrevendo, tem aroma disso, tem gosto daquilo, a textura disso. Se explica por si só, né? Quando a gente sabe a origem, né, a própria origem explica o alimento. Mas quando a gente não conhece a origem, aí a gente fica desconfiado. E aí a gente tem que provar, né, que é realmente um produto de qualidade por isso, por aquilo outro. Mas quando a gente conhece a fonte, que aqui, né, depois eu vou vir mais à frente, o que a gente tem que conhecer, né, por trás de um vinho, a história, o produtor e tudo. Aí a gente não precisa mais ficar provando que aquele vinho tem 93 pontos, 94, enfim, entendeu? Porque o vinho por si só, né, a história, ela já se promove, né? Então é muito diferente, né? A gente vê que realmente teve uma mudança muito brusca, né, no decorrer aí desses últimos anos. Bom, então, pessoal, qual que é a proposta, né, que eu venho trazer na live de hoje? É a gente fazer uma classificação sem nota, né? Eu até tô lendo, né, um livro, né, de dois portugueses profissionais, né, com 30 anos de bagagem aí, que eles desenvolveram esse método, né, de uma classificação sem nota, uma classificação baseada nas emoções. E eles são 30 anos de experiência em análise sensorial, tá, gente? Depois desses 30 anos, então, né, eles se deram conta que os métodos convencionais não estavam satisfazendo ali realmente, né? Até porque a gente nunca olha para o consumidor, né? Essa é a verdade. Então, os autores desse livro que eu tô lendo, que eu até partilho às vezes aí com vocês, são Virgílio Loureiro e Manuel Malfeito Ferreira, tá? Para depois quem se interessar, enfim. E aí, né, a gente faz uma análise, né, no caso nesse método, das emoções que são causadas quando a gente toma um vinho. Né? Então eles veem, né, se ele basicamente, tá, pessoal, o que importa mesmo é se o provador gostou ou não gostou do vinho, tá? Porque as emoções elas vão ser diferentes e baseadas nisso, tá? Quando a gente tem uma emoção, uma percepção negativa do vinho, normalmente é porque a gente não gostou daquele vinho, tá? E aí a gente já penaliza, tá? Isso, claro, né, não sou eu que tô falando aqui, vem de uma série de estudos, de pesquisas, tá? Então a gente não fica pensando em descrever aromas através de metáforas, ou ter que, né, saber qual é a flor lá, o lírio da Índia, do não sei o que, né, que às vezes ninguém nem conhece, né, que fica aquela coisa que só distancia do consumidor. O consumidor ele se sente cada vez... Opa! Joel ligou, ele não viu que eu estou em live, vai ligar de novo e aí trava aqui a minha live. Bom, vamos lá. O consumidor, ele quando entra nessa, né, de ver que a gente descreve aromas, ele vai se sentindo cada vez mais distante, né, porque ele não é o universo dele, né? Então, quando a gente não atribui notas, quando a gente não elege os melhores, né? Aí, ó, tá aí o Joel. Obrigada, ó, todo mundo agora já sabe. Não mesmo porque trava tudo aqui. Então, pessoal, até me perdi. Bom, então, a gente não entra nessa de eleger os melhores vinhos, né? Porque às vezes quando a gente fica dando essa nota global, avaliando dessa forma, a gente cria um ranking, né? E às vezes são vinhos diferentes, estilos diferentes, propostas diferentes, né? E sabe assim, aquela coisa que, não, ao meu ver, tudo bem, tudo é vinho, mas são estilos diferentes, né? E essa coisa de ranquear, eu sinceramente, eu não sou muito a favor,
sabe? Porque eu acho que vai muito também de gosto, né? Muitas vezes, claro que a gente vai avaliar, né? Não vai ser imparcial, né? Não vai deixar o gosto ser influenciado, mas você apaga toda a história, né? Toda a experiência subjetiva que você tem quando você degusta um vinho. Você cria aquilo ali como se fosse qualquer outra bebida, como qualquer outro produto, na verdade, não é nem uma bebida. Sei lá, você cria um padrãozinho, né, que o vinho ele é muito lúdico, gente, né? Não tem como a gente apagar toda essa parte, que eu acho que é a parte mais bonita, né, do vinho, essa ludicidade. É a gente poder realmente, né, sentir as emoções. E quando a gente coloca tudo no mesmo ranking, né, num guia, ali dá as pontuações, a gente tira, por exemplo, a Carol que veio, tomou o vinho e se emocionou. Ah, mas esse vinho tem 80 pontos. Ah, então é ruim, nem vou tomar, sabe? Mas foi um vinho que tirou lágrimas da Carol. Isso não vem no guia, entende? É o tipo de coisa que eu acho que se a gente tivesse uns guias realmente pautados, né, em emoções, claro que vão ser emoções pessoais também. Não tem como colocar um guia assim, né? Porque cada um vai ter uma emoção. Então, eu acho bacana a gente pensar em descrever de outra forma, né? Da forma nossa pessoal, sem ter que seguir os padrões, né? Eu acho que assim o consumidor ele fica muito mais à vontade. Se ele não quiser descrever, se ele quiser só tomar o vinho no silêncio e não descrever também, tá tranquilo, tá ótimo. Viva aí a sua experiência, deguste o vinho, né? Medite esse vinho. A gente sabe, tem aí práticas, né, no exterior de meditasting, inclusive estou querendo trazer para cá porque eu acho que é algo que falta, né? É você estar consciente, presente do que realmente você está consumindo, né? Do que você está colocando para dentro do seu corpo também, tá? Então, o foco desse método, é claro, não é para profissionais do vinho, né? Não é para quem tem que avaliar uma qualidade, ver se o vinho tem que melhorar ou não. Mas é para quem quer gostar de vinho, né? E aí, tudo bem, pode não ser para você, você já é um profissional da área, mas provavelmente você lida com essas pessoas que querem tomar vinho, né? A gente é um canal, né? A gente sempre é referência. Então, assim, eu acho que é nosso dever levar esse outro olhar, né, para as pessoas que querem conhecer, tomar um vinho. Então, deixar a pessoa livre realmente para ela degustar da forma dela. Isso daí eu acho que é muito do que eu falo que é a enopatia, né? É a gente se colocar no lugar do outro, a gente ouvir o consumidor, né? E não é só o consumidor, tá, gente? Não é só pensando, porque o fulano é o meu consumidor, né, o meu cliente. Mas qualquer pessoa que tá ali, né, a gente tem empatia e se colocar no lugar dela. Muitas vezes a gente já teve a bagagem, já estudou, né, tá um pouquinho à frente na caminhada, e a pessoa, ela tá querendo ingressar nesse ramo também tá querendo vivenciar o que a gente vivencia. E, poxa, né, como que a gente vai convidar essa pessoa, né, pegar na mão, fazer com que ela venha com segurança? Não é fazendo dessa forma convencional que a gente costuma ver por aí, né, e fazer às vezes, tá? Então, realmente a gente tem que se colocar no lugar do outro. Bom, pessoal, a gente sabe, né, que falando aqui de percepções, né, de uma análise de vinhos, a gente tem inúmeros fatores, que é o que eu falei que muitas vezes não são levados em conta, né, mas que vão fazer diferença na nossa percepção e nas nossas emoções também. Então, eu trouxe um estudo de Adelaide, né, na Austrália, que eles estudam o impacto, né, das emoções na percepção do vinho. E eles trazem, né, vários fatores, né, que realmente impactam, que às vezes a gente já sabe, né, mas a gente nunca se deu o trabalho de estudar, né, de ir mais a fundo. Então, por exemplo, né, se a gente para pensar o porquê, né, que as pessoas elas tomam vinho. Né? O vinho ele é uma bebida diferenciada, a gente sabe disso. O vinho não é uma né? Sentei ali em qualquer ambiente, normalmente tomar um vinho. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Então, pra gente tomar um vinho, normalmente a gente quer, é uma ocasião mais especial pra gente, né? Seja a gente com a gente mesmo, uma boa companhia, enfim, mas normalmente é um momento que a gente está valorizando, né? E aí a gente vai tomar um vinho. Só tomar um golinho d'água, né? Senão tá um calor, vocês não têm noção. Parece até que eu tô no Rio de Janeiro. Bom, então,
a gente, né, é impactado por esses outros fatores, né? A gente toma vinho para valorizar o momento, normalmente, né? Um momento bom e tal, que merece ali um vinho, né? Normalmente a gente pensa assim. E aí são o quê? Momentos, né, normalmente sociais, né? O vinho, ele é uma bebida social. Então, seja numa reunião com amigos, né, ou até sozinho mesmo, mas assim, é um momento que eu quero me curtir, né? E aí eu vou tomar um vinho. É social também, né? Um momento eu comigo mesmo, mas não deixa de ser social, né? Não é aquela, como eu falei, né, um passatempo, tá? E aí, gente, o que acontece, né? A gente tem, por exemplo, os aromas, como que eles vão influenciar, né? Até não quis trazer dados técnicos aqui, mas eles fizeram, né, uma pesquisa com um vinho controle, vou resumir bem, só para dar uma ideia para vocês, um vinho controle, né, um vinho que seria uma amostra, um vinho padrão, e fizeram umas 2 amostras, né? Então, um vinho com um aroma mais floral, acentuado. Então eles colocaram, né, uma água de rosas, claro, né, gente, não é para ficar aquela coisa artificial, né, de uma forma natural. E numa outra amostra eles colocaram, né, metoxipirazina. Para quem é da área, né, sabe, metoxipirazina é um aroma extremamente verde, né, aquele aroma de pimentão verde, tá? Então, claro que em concentrações também bem pequenas, né? Mas claro que comparando com um controle já dava diferença, já dava um aspecto, um caráter mais verde, né, no vinho. E, assim, unanimidade na pesquisa, o vinho com a metoxipirazina, o vinho verde, ele despertou emoções negativas, tá? Mas as pessoas, elas não gostaram também desse vinho. Então é o que eu tava falando, né? Quando a gente não gosta, a gente tende, né, a penalizar e a sentir emoções ruins. Ou vice-versa, né? A gente sente uma emoção ruim, deu um desgosto, foi desagradável, e aí a gente já, não gostei, né? Então é a conclusão. E vice-versa, né? Também quando a gente se surpreende, meu Deus, no aroma, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito dos aromas. Se deixar, eu fico aqui, né, horas só nos aromas. E por mais, muitas vezes, né, eu vou pro vinho em boca, ele não atende às minhas expectativas aromáticas, porque, né, eu tenho a sensibilidade maior no nariz e eu fico naquela, né, já faço todas as minhas viagens, né, antes, no nariz. E aí quando eu boto em boca, muitas vezes não corresponde às expectativas. Mas mesmo assim eu não deixo de gostar do vinho, porque ele já me encantou tanto no nariz. Olá, Felipe. Que assim, para muitas pessoas elas vão ficar frustradas, né? Pessoas que levam mais em conta o paladar, né, vão ficar frustradas, mas assim, para mim, tudo bem, claro, né, não é ser um vinho defeituoso em boca, né? Mas assim, às vezes ele surpreende mais no nariz. E para mim assim, já valeu a experiência muitas vezes, né? Mas isso é a minha opinião, Carol, né? Então, para outras pessoas, às vezes elas vão ficar frustradas, né? E preferem não sentir nada no nariz e depois ser uma explosão em boca, né? Então, assim como quando a gente vê, né, não só pensando em vinho, mas até falando da perfumaria, dos óleos essenciais, né, dos aromas aí que a gente tem na nossa cozinha, dos temperos, né? Vocês já pararam para cheirar os temperos e prestar atenção se te desperta uma emoção diferente? Aquele tempero. Eu tenho temperos, tem um tempero meu que é favorito, que me faz muito bem, só em cheirar, né? Às vezes eu não preciso nem utilizar, que é o cardamomo. O cardamomo, ele só de cheirar já dá aquele, né, aquele gás, parece. O café, né? O café que faz parte da nossa rotina, aí se a gente parar para pensar, você sente o cheirinho de café, você já fica, né? Já dá aquele bem-estar. Muitas vezes você não precisa nem tomar, já acordar com aquele cheirinho de café, já dá aquela acolhida, você já se sente bem. Não mexe com a emoção? Claro que mexe com a emoção, né? Assim como cheiros desagradáveis também mexem com a emoção, né? Então, é a mesma coisa no vinho, né? Então, a gente já alecrim também é fantástico. Bom, eu adoro, né? Alecrim, lavanda tem aqui também. Muito bom. E aí falando, né, tá, isso de aromas. Mas, por exemplo, se a gente pensa também, né, já no paladar, né, sobremesas geladas,
né? Ou até, por exemplo, o próprio chocolate, né? A gente entra aí nos alimentos que às vezes também dão essa sensação de bem-estar, né? De alegria, enfim. Porque mexe com os nossos hormônios também, né? A gente sabe disso, então o vinho não é diferente. Bom, continuando, né, pessoal, o que influencia aí, né, no vinho muito, que eu acho que é nítido pra gente? O ambiente, né? O ambiente é nítido, assim, pelo menos pra mim, né? Se você vai tomar um mesmo vinho num restaurante, né, ou, sei lá, num bar, né, ou numa balada, é muito diferente a percepção. Então, a gente é impactado. Claro, primeiro que você não vai estar prestando tanta atenção quando você está num restaurante, você vive toda aquela experiência, né, de você realmente viver o máximo ali, né, tanto do alimento quanto do vinho, né, você tenta realmente explorar o máximo. Já quando a gente tá numa balada, por exemplo, a gente nem presta atenção no que a gente tá tomando, né, e aí vai que vai, e aí normalmente o efeito final depois não é bom, justamente por isso, né, porque a gente não tá realmente prestando atenção no que a gente tá tomando. Então é claro que vai ter influência na nossa percepção. Pode ser um vinhaço, né, que se você tá ali, né, distraído e tal, tá com foco em outras coisas, né, você não vai valorizar o vinho, independente de que vinho seja, tá? Pode ser qualquer vinho. E isso é verdade, né? Quem aí nunca passou por isso? Então, o ambiente influencia muito, tá? Outra coisa, né? Deixa eu ver. A sensibilidade, como eu tinha falado, né? A sensibilidade também é muito pessoal. A gente sabe que tanto nos receptores olfativos quanto nas papilas gustativas, né, da nossa língua, nós temos sensibilidades diferentes. Tem pessoas que elas têm muito mais sensibilidade ao amargor, por exemplo, não toleram. Então, quando um vinho ele é mais tânico, né, tem uma astringência, um tanino mais pronunciado, né, que amarra mais a boca, que seca, já não agrada. A pessoa sente aquele vinho só como amargo. É muito amargo, não tomo vinho porque vinho é amargo, né? Então, uma pessoa que é sensível ao amargor, né? Essa pessoa provavelmente ela não gosta de café sem açúcar, ela não gosta de chocolate amargo, né? Então, de chá preto, por exemplo, o próprio chá verde, né, que também são ricos em taninos, provavelmente ela não goste. Já uma pessoa que tem sensibilidade também à acidez, né? Então ela não vai gostar de vinhos, né, mais ácidos e tal, e também não vai, a gente já indica vinhos, né, que não sejam, por exemplo, vai muito bem um vinho, um branco, por exemplo, variedades que não sejam tão ácidas, né, como Chardonnay, Viognier, enfim, que são mais tranquilas aí para essa pessoa estar tomando, né? Então, assim, a sensibilidade é diferente, não tem como a gente querer padronizar e penalizar a pessoa, julgar, né? Porque fulano acha o vinho amargo, não sabe beber vinho, né? A gente sabe que tem esse pensamento aí no setor, infelizmente, não tem nada a ver, né? E às vezes, assim, pode até não ser sensibilidade, pode ser o seu gosto também, e pode ser que seja o gosto pro resto da vida da pessoa e tá tudo bem, né? E não tem nada de errado nisso, não é uma regra a gente ter que mudar o nosso paladar. Pode acontecer, mas não é uma regra, tá? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E como sempre se colocar no lugar do outro, né? Bom, pessoal, quando eu pensei, né, em falar das emoções, tá, agora chuva total, por isso estava aquele calor. O vinho, ele é um caminho sem volta, né? Principalmente por isso, porque mexe com as emoções. Pelo menos para mim é um caminho sem volta justamente por isso, né? Porque é algo que sempre me surpreende, né? Eu posso estar sempre desvendando novos rótulos de novas regiões, novas variedades. Tem uma imensidão de possibilidades, né? Ou vinhos de novos enólogos que tem novas técnicas, enfim, não tem fim, né? Então a gente é um caminho sem volta, como eu falo, mas no bom sentido, né? Então a gente pode estar sempre tomando o mesmo vinho e vivendo experiências diferentes. Como quando eu tomei aquele vinho Madeira lá na Ilha da Madeira, foi uma emoção totalmente diferente dessa emoção que eu tive ao beber aqui em casa, né? Então isso também é muito bom. Pode até ser o mesmo vinho, né, que a gente pode ter sensações diferentes, dependendo do ambiente, dependendo da companhia, enfim, né, dependendo de inúmeros fatores, da música, né, ou do silêncio.
enfim, a gente pode estar sempre aí tendo novas experiências. E o vinho é experiência, né, gente? Eu acho que a gente tem que trazer muito disso, né, da experiência do vinho. Então, né, queria saber se vocês se permitem viver essas experiências, né, se vocês se permitem, ou se a gente fica naquela já de dar diagnóstico, de ter que se lembrar de tudo, sabe, às vezes a gente fica, já tomei esse vinho, o que era, não sei o que, fica tentando, sabe, aquela busca da memória, de ter que lembrar e tudo, e não vive o momento presente, né, sabe quando a gente, às vezes, está também, né, tá ali, até isso aconteceu muito comigo quando eu tava fora, né, que eu tinha momentos fantásticos, que eu tava sozinha, né, na Europa, e eu queria partilhar com as pessoas que estavam aqui no Brasil, né, e aí então, sei lá, via uma paisagem bonita, eu já queria fotografar algum, vou ter que fechar a janela aqui, gente, só um minuto, porque tá chovendo aqui dentro. Ai, pronto, perdão. Tá entrando água aqui. Quando eu tava lá fora, né, tinham vários momentos que eu queria registrar e transmitir para as pessoas que estavam aqui, né, que eu tava com saudade e que eu queria partilhar aqueles momentos. Aí eu ia com o meu celular, é claro, né, que não conseguia pegar nada, né, do que eu estava realmente vendo, né. E aí eu, numa dessas tentativas, inúmeras tentativas até eu me dar conta, né, eu me dei conta assim, Carol, esse momento é seu. Esse momento é seu. Aproveite esse momento. Você tá nessa euforia querendo partilhar, você não vai conseguir partilhar e você vai perder o momento. Então, assim, eu acho que isso que acontece muitas vezes. A gente tá com o vinho, a gente tem que fazer a foto, a gente tem que postar, a gente tem que, sabe? E a gente não vive aquele momento, a gente não se permite, né? Isso assim, não só com o vinho, né? Com a nossa vida direto a gente faz isso, né? Eu acho que cada vez mais, né? Uma cobrança que a gente tem aí, que a gente tem que estar partilhando tudo, né? Então, a gente parar para pensar como que a gente está aproveitando esses momentos realmente, né? Como que a gente está degustando o nosso vinho. Se a gente está mais preocupado, né, com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão pensar que a gente sabe, né, porque muitas vezes a gente tem que provar que a gente sabe e nada a ver, né, gente? Então a gente deixa de viver o momento, tá? Vamos lá, seguindo então. Bom, pessoal, uma pesquisa aqui que eu achei bem legal, que eu acho que, né, se tiverem produtores, profissionais aí da área, para verem o impacto que quando eu falo aqui de humanizar o vinho, né? É sobre isso que eu tô falando, que é de realmente trazer a história que tem por trás do vinho, de trazer, né, a pessoa que tá por trás, as pessoas, né, a terra, né, a região, a história toda, né, a história da região, tudo isso conta muito, né, e muitas vezes não chega ao consumidor esse tipo de história, né, a gente não valoriza, às vezes a gente acha que é só mais uma história e tal, né, como que a gente não valoriza tanto, a gente valoriza tanto receitas de família, por exemplo, né, então assim, esse tipo de detalhe a gente tem que trazer para o consumidor. E aí tem um estudo, né, que eu vou partilhar com vocês para vocês verem que não é achismo, né, da Carol, nada disso, né, degustações que os consumidores, eles provaram, é muito bom, né, Fabiana, a história é fundamental, né, e sabe o que acontece? A história, ela vai impactar a nossa percepção quando a gente toma um vinho. Então essa pesquisa, ela mostra, né, que tiveram consumidores, eles degustaram vinhos que não viam nada no contrarótulo, né, nenhuma descrição, outros que viam uma descrição básica, né, objetiva ali das propriedades sensoriais do vinho só, então aromas de frutas vermelhas e tal, né, e uma descrição elaborada, tá? Uma descrição elaborada que incluía então a história, né, do vinho, né, a história da vinícola, da tradição e as propriedades sensoriais. Falta mesmo essa cultura, né, a gente valorizar o que é nosso, né, porque muitas vezes a gente acha que é só mais do mesmo, né, ou tem aquela síndrome do vira-lata que volta e meia eu falo aqui, né, e a gente não valoriza. Mas as pessoas, elas estão interessadas nas nossas histórias, né? Isso seja da Carol, né, da vinícola, do meu projeto. Então, assim, a gente tem que trazer, sim,
Não fique achando, né? Quando eu falo aqui, a gente agora lançou a Aventura, a gente vai trazer as histórias, o porquê. Por que a gente escolheu uma Uva Isabel? É porque tem uma história, né? Quem vai querer valorizar uma Uva Isabel? A gente sabe que é super arriscado, né? Um projeto super audacioso de nossa parte e que a gente sabe que a gente vai ter que lidar com muito preconceito aí, mas por que a gente escolheu isso? A gente precisa trazer isso à tona, senão ninguém vai entender e ninguém vai comprar a ideia, né? Então a gente precisa trazer essas histórias por trás. Bom, e aí qual foi o resultado, né, gente? Vocês acham que teve diferença na percepção, né, nas emoções das pessoas quando elas degustaram vinho que tinha uma descrição mínima no contrarótulo, outro que tinha uma descrição mais ou menos, e outro que tinha a história ali, a tradição envolvida ali depois eles tomaram aquele vinho? Deu diferença, né? Então, pessoal, independente do vinho, né, os consumidores, né, eles relataram, né, eles tiveram mais emoções positivas, né, descreveram melhor, né, deram uma descrição melhor. Assim, claro que aqui nessa pesquisa a ideia não era descrever aromas e tal, não era isso, né, mas era da apreciação mesmo, né, do gostar do vinho. Então, aumentou a apreciação desses consumidores por ter mais informações. Por que isso? Porque gera conexão, né? Se eu tenho, né, 2 profissionais para eu escolher, e aí eu conheço, vejo ali a Carol gosta de música, ela toca violão, eu também toco violão, né? Tem vários outros enólogos ali que falam de vinho e tal, mas a Carol, ela faz meme que eu gosto, ela tem humor, gera conexão, não é? E a gente acaba, né, se atraindo com quem é similar a gente, é normal, e também faz o filtro oposto também, né? Então isso é bom também, né? Porque seleciona, né? Você acaba atraindo quem realmente vai ter afinidade com a sua marca, com a sua proposta, né? Com o seu jeito, o seu estilo. Então isso é muito bom, né? E a pessoa também, ela se coloca no lugar do outro quando ela lê a história, né? Então tem a empatia ali também por parte do consumidor para, né, os produtores. O rótulo. Então, o rótulo, eu participei de algumas pesquisas, Fabiana, lá no mestrado, né, que a gente analisava os vinhos pelo rótulo, né? Então, e depois a gente analisava, assim, o resultado, muitas vezes era frustrante, porque o rótulo, ele impacta muito na decisão de compra, né, principalmente. E, com certeza, né, na nossa expectativa do produto, sim, impacta, tá? Se a gente tem o rótulo... Bom, aí eu já entro naquele detalhe, né? Se a gente entra, por exemplo, os rótulos brasileiros e os estrangeiros e coloca aí, a gente sabe que impacta, né? A gente tá cansado de ver isso, né? Não é nem o design do rótulo, mas só dizer de onde que é o vinho, né? Por exemplo, já impacta. Mas o design, o layout, né? Se é um vinho, de repente, que traz uma proposta mais moderna no rótulo, eu já vou esperar que seja um vinho mais despojado e tal, né? Se é um vinho mais conservador, um rótulo meio tosco, por exemplo, eu já vou esperar que seja um vinho sem qualidade, né? Que não investiram muito, não estão preocupados. Tudo isso influencia. Por exemplo, profissionais, né, a gente olha, até a rolha, tudo isso vai influenciar, né? Acredito que o consumidor final, se é um consumidor iniciante, normalmente ele não vai olhar a rolha em si, né? Mas o rótulo, eu acho que tem um peso ainda mais forte para o consumidor iniciante, né? Muitas vezes, eu tinha uma amiga minha, até colega do mestrado, ela era o estudo prévio dela, né, ela era da área de turismo, então ela só tomava vinho assim por tomar, né, claro, depois ela acabou estudando enoturismo, mas ela sempre dizia, ela comprava vinho pelo rótulo, né, então é claro que a gente vendo um rótulo, a gente já vai, não só o poder, né, a decisão de escolha de compra, né, mas a gente vai criar expectativas sim sobre aquele produto. E aí, consequentemente, ou a gente vai se surpreender ou vai se decepcionar, né?
Rótulo de vinho não me direciona para a compra, porém de cerveja artesanal sim. Olha, e os rótulos de cervejas artesanais são fantásticos, né? Eu adoro, para mim são grandes inspirações. Tá faltando o pessoal do vinho, né? A gente se arriscar mais, eu acho, no exterior, né? Países de novo mundo, o pessoal tem bastante rótulos assim mais alternativos, né? Mais fora da caixa. Até no Velho Mundo, a Espanha, por exemplo, tem vários também, né? Rótulos bem bacanas. Mas a cerveja dá de 1000 a 0, né? O vinho ainda é muito conservador, né? Tem medo de arriscar. Bom, seguindo aí, né, pessoal? Então, né, pessoal, qual o segredo? É humanizar, né? Humanizar o vinho, né? Seja a gente tomando, seja a gente transmitindo o nosso conhecimento, a gente tem que humanizar, né? Eu acho que realmente falta, né? Já tá melhorando, mas ainda falta um bocado, né? E é claro que assim, gente, isso não é da noite pro dia, é um processo, a gente vem de uma escola totalmente diferente, né? Que a gente segue sim os rituais, que a gente já vai pegar uma taça, já é quase que automático para mim eu pegar uma taça, já olhar, já girar, já fazer todo o ritual, né? Então, não adianta, né? A gente aprendeu assim. E aí, pra gente ficar, né, mais realmente humanizar o processo, vai ser uma coisa que a gente tem que se policiar no início. Não adianta que não vai ser assim da noite pro dia, né? É algo que eu tô fazendo, por exemplo, com a comida também, né? O comer consciente, né, que também o pessoal fala, né, o mindful eating, mindful drinking também, né, que tem, é a gente estar consciente, a gente estar no momento aqui agora. Então, assim, né, gente, seja, né, o momento que a gente tá, de repente, né, tá com a nossa bebida, que a gente vai desfrutar da bebida no seu máximo, né, mas também, muitas vezes, né, sabe assim, quando a gente tá com uma companhia e a pessoa tá falando e a gente só tá pensando no que a gente vai falar, a gente não pratica muito a escuta, né? Então, o silêncio também vem muito disso, né? Quando eu falei lá no início do silêncio, eu acho que assim, é uma série de fatores, né, que estão ligados, pode não parecer, mas estão ligados, né? E a gente às vezes não tá dando muitos ouvidos aí para pessoa que tá falando com a gente, né? Às vezes a gente só tá preocupado em falar, né? E como profissional do vinho acontece muito isso. Às vezes o turista falou alguma coisa e você nem ouviu, você só está preocupado em falar o que você sabe, né? Então quando a gente começa a ouvir mais o outro, né, as coisas fluem naturalmente e ali você já está humanizando, né, o processo, você já está realmente no momento presente, né, aproveitando ali aquela companhia, né, aquela pessoa que está ali disposta a conversar contigo e que tantas vezes a gente aprende tanta coisa bacana e interessante, né, quando a gente para ouvir, né, a gente sempre aprende, né, não adianta, a gente está aprendendo constantemente. Então, é a gente fazer isso, a gente realmente silenciar no geral, né, silenciar para tudo, né, eu acho. Então, pessoal, eu quero convidar vocês, né, não sei se vocês viram aí, já botei aqui, ó, vinho sentido, já pegue sua taça. Hoje a gente vai degustar, né, quero saber se vocês têm uma taça de vinho aí, tá? Aqui, ó, não interessa qual é o vinho, não vamos falar qual é o vinho, que aromas, enfim, não é isso que a gente vai fazer hoje. É uma proposta totalmente diferente, realmente, pra gente aproveitar o momento agora, né, essa conversa que a gente teve aqui, essa troca, que eu acho que super, né, assim, tem muitos frutos, uma perspectiva muito diferente. E assim, pessoal, o que eu quero partilhar com vocês, né, desses últimos dias. Vocês viram que eu fiz ali a jornada, né, da sabedoria dionisíaca, falei com vocês que nesses dias foram 8 dias, né, que eu fiz lives aí com o pessoal. Foram vários insights, né, um outro ponto de vista de uma sabedoria, né, da mitologia grega que eu achei fantástica, né, um olhar de Dionísio, da quietude, né, do silêncio, e que eu me dei conta, né, que a Carol tinha que parar e exercitar isso, porque eu não estava, né, fazendo esses exercícios, né, realmente parar, contemplar, né, eu acho que é muito do contemplar. Então, o contemplar quando a gente come, né, quando a gente toma um vinho. Então, assim, é algo que eu estou fazendo, né, mas confesso, tá, gente, que eu ainda estou engatinhando, porque, como eu falei, eu sou uma pessoa que eu como devagar normalmente, mas eu não tenho muito aquele hábito de
de ficar prestando muita atenção, tá? Eu cheiro e tal, sinto o sabor, já saboreio, mas era o máximo ali que eu sentia. Não ficava assim prestando muita atenção nas texturas, né? Nada disso. Ou realmente comendo consciente, né? Prestando atenção, né? Tudo que o alimento nos proporciona. Então, eu tô fazendo esse exercício, né? De inicialmente, antes de comer, principalmente ali no almoço, né, que é mais tranquilo, né, mas aos poucos eu queria fazer isso em todas as refeições, né, para agradecer o trabalho envolvido naquela refeição, né, isso é algo que eu via os japoneses fazendo, né, quando eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiquei encantada, japoneses adolescentes, eles paravam, eles podiam estar comendo um fast food, gente, eles paravam e eles agradeciam aquele alimento antes, todo o trabalho envolvido, a terra, tudo, né, e eu acho que assim, a gente parar já e fazer esse agradecimento, se, né, pensar, por exemplo, quando eu vou tomar uma taça de vinho, a família que está ali envolvida, né, na produção, né, todos envolvidos no processo até que aquela garrafa chegasse a mim, né, enfim, e a gente agradecer por esse processo, com certeza o vinho já vai descer de forma diferente, né? Então, assim, isso é algo que eu tô vivendo, né, a Carol tá se permitindo viver isso e eu queria partilhar com vocês. Então, hoje vamos lá, vamos pegar a nossa taça de vinho e eu queria fazer uma degustação diferenciada, tá? Então, eu não vou ficar aqui dando aulas, olha, contra o fundo branco, nada disso, tá? É bem diferente. Vai ser algo bem pessoal, na verdade, tá? Eu não tenho como controlar aí, né? A gente tá numa live, enfim. Mas eu gostaria realmente que vocês se permitissem vivenciar isso, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa prática, né? Ela, na verdade, é bem diferente, já vai tirar todo mundo da zona de conforto, né? Porque como que essa metodologia, ela nos indica ali pra gente agir, né? Inicialmente é pra gente pegar a taça como se a gente, tipo, nunca tivesse tido contato com vinho, não sabe nem o que é isso, nada. Então é pra pegar a taça, tipo, agora é hora pra gente pensar em voltar a ser criança mesmo, uma criança curiosa, né? Que a gente vê algo novo e a gente fica querendo descobrir, então que a gente possa resgatar essa criança aí, né? Que, né, muitas vezes a gente já tá, ó, segurou aqui pelo bojo, isso tá errado, né? Então a gente já fica nessas noias. Então, segura aí, né, do jeito que você quiser segurar, né, que você possa olhar de cima, né, tenha um olhar curioso mesmo sobre o vinho, tá? Eu tenho que seguir aqui as diretrizes. Então, que você olhe por cima, né, veja se é diferente de olhar, né, contra a taça, se a cor muda na borda, né, a intensidade, o brilho. Se você olhando a cor, você já consegue imaginar como vai ser esse vinho em boca, o que você espera dele, né? Também, né, prestar atenção nas nossas emoções, nas nossas sensações. Tá acelerado aí, né? A Carol tá aqui falando, tá aceleradíssima, né? Então, às vezes a gente precisa, né, dar aquela... Opa, desacelera. Bom, pessoal, então, né, é pra ver mesmo, tá? Não é aqui pra ficar fazendo diagnóstico de cor, mas pra entender, né, olha, o desenho que faz no, né, na taça, o que a gente espera disso, tá? Bom, e aí então, vamos retomar aqui. A gente, né, não vai ainda, tá, cheirar, tá, gente? Pega a taça, né, se você tiver boas habilidades, né, fecha os olhos, né, e sente a taça. Aí eu já não vou conseguir falar, né, com vocês fechar a taça, mas já 2 recomendações vocês façam, tá? E aí, né, sente a temperatura, de repente você tá com um vinho branco, né, gelado, um espumante, né? Tenta sentir, né, essa temperatura. No meu caso aqui, não, né, eu tô com vinho tinto. Tá, a temperatura aqui tá bem agradável porque tá um calor e tá bem bom, assim. E agora, então, a gente vai levar a taça ao nariz, tá? E aí, a cada inalação, qualquer cheiro que vier, não fica tentando dar diagnóstico, dizer qual que é o cheiro, né? Qual remete ao quê? Mas tenta observar, né, o que essas sensações, que sensações surgem, né, no seu corpo.
E aí, né, se de repente abre o apetite, né, pode ser que, sei lá, né, você sinta alguma coisa no estômago, pode ser. Ou na boca, às vezes, né, às vezes a gente chega a salivar já na hora, só em sentir o cheiro. Que a gente possa realmente sentir, né, ver o que essas sensações nos proporcionam. Porque muitas vezes a gente não para prestar atenção, né, nos sinais que o nosso corpo nos dá. E muitas vezes um sinal desse convidativo, né, que de repente você salivou, né, você, nossa, chegou a, né, o seu estômago a fazer um barulho, sei lá, dar um sinal de vida, tá sendo convidativo, né? E às vezes pode ser o contrário também, né? Às vezes pode atacar, muitas vezes as pessoas são sensíveis no próprio estômago. Eu sou muito na cabeça, né? Por exemplo, enxaqueca e tal. Às vezes, dependendo do cheiro, só o cheiro ele já na hora, né? Se tem notas assim mais químicas, me ataca na hora a cabeça. Então, a gente prestar atenção no nosso corpo também, né? Não só em tentar dar o diagnóstico, tá? E aí então, pessoal, agora vocês vão colocar as taças dos lábios, tá? Mas não tomem ainda, tá? É só assim, coloca, né, de encontro aos lábios, eu não vou conseguir falar, né? Então coloquem nos lábios e sintam, né, o vinho em contato com os lábios, tá? Mas não deixa, não engole não, né? De repente, né, se quiser colocar a língua ali em contato para sentir aquela textura, tá? Mas realmente curte o vinho ali antes, né? E percebe, né, como que tá aí, se tá um desespero já para tomar o vinho, acredito que sim, né? Realmente é uma nova experiência, né? Um novo jeito de tomar. Assim, gente, claro que aqui eu tô fazendo um passo a passo, né? Mas a ideia é que a gente faça isso depois, né? Na nossa rotina, que a gente se dê esse tempo, né? Pra prestar atenção nessas etapas que muitas vezes a gente vai direto, né? Então, tá? Então, explora bem esse momento. E aí sim, né, quando vocês estiverem prontos, já aproveitaram bem o momento, né, depois façam de novo, né, que aqui, né, a gente está indo no passo a passo, mas façam aí depois só vocês. Aí vocês sim, né, vão degustar, né, mais uma forma consciente também, né, passando o vinho por toda a boca, né, para realmente sentir todas as sensações que são causadas, né, e sem engolir direto, tá, gente? Passa realmente o vinho por toda a boca e sente, né, o que ele promove aí. Depois eu quero feedback de vocês, se foi diferente a percepção. Eu, claro, né, eu não tô vivendo a experiência, porque eu tô dando as coordenadas, mas já foi diferente. Bom, então, pessoal, né, sintam, né, depois se quiser dar mais um gole, né, claro, o primeiro gole sempre é diferente, então dá mais um gole, né, porque aí suas papilas gustativas já estão adaptadas, né, então aí vai ser aquele segundo gole que vai realmente dar uma percepção, né, mais, sim, né, real, tá? E aí você tenta sentir também, né, o vinho descendo, né? Não dá aquela golada rápida, não, né? Tenta sentir o caminho do vinho. É muito bacana isso quando a gente faz esse exercício, só em tomar o vinho dessa forma mais lenta, né? E não preocupado em buscar, né, aromas, em dar descritores, é muito diferente a sensação. Não sei se vocês tiveram essa impressão, né, mas realmente não deu, bebi. Eu falei, ó, muita prática. Eu tô treinando isso, Helena, com a comida também. Pra mim, às vezes, é difícil, né?
Mas é um exercício diário, assim, né? Claro, a gente tem que querer, né, fazer isso. Mas realmente eu vejo que é muito mais proveitoso, sabe? Eu saio da refeição com um sentimento muito melhor, né? A gente trabalha ali, exercita a gratidão, né? Então eu acho que realmente nutre, né? Nutre em todos os sentidos o vinho. Então, uma das lições, né, que Dionísio me deu ali nesse evento que eu preparei, foi a sabedoria dionisíaca, é isso, o vinho ele tem que nos nutrir, né? Nutrir não só o corpo, mas a alma também. E a gente tem que sacralizar os momentos, né, que a gente toma um vinho. Então, assim, como eu falei, a gente tem aquela ideia, né, tomar um vinho, a gente não tem a cultura do vinho. Então, o vinho a gente toma para ocasiões especiais, certo? Mas, assim, o que é uma ocasião especial, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas, elas acham que ocasiões especiais são só, sei lá, num casamento, numa formatura, aniversário de 15 anos, não sei o quê, né? E esse momento aqui que eu tô tendo com vocês agora não é especial, né? Essa troca que a gente tá tendo. Então, assim, é a gente ressignificar o que é um momento especial, né? Então, a gente deve sim, né, tornar especiais todos os momentos, né, os momentos mais simples, né, enxergar a beleza nos momentos mais simples do nosso dia a dia também. Então, assim, eu estando em casa sozinha almoçando, né, por que não? Muitas vezes eu não valorizava esse momento. Agora eu pego a louça que eu gosto, né, que eu adoro, uma louça bonita, monto meu prato bonito, né, como realmente consciente. Eu não fazia isso, gente. Eu sozinha, sabe? Não tinha vontade. Eu adoro cozinhar, mas pros outros. Só pra Carol eu já não tinha vontade. E assim como tomar um vinho, por exemplo. Muitas vezes, né? Sabe, assim, sozinha. Às vezes, tá... Se eu achava, tava numa ocasião especial. Mas, sabe, nem sempre. Então, assim, por que não, né? Tornar os meus dias mais especiais também. Então, eu acho que isso, né? Quando a gente começa a estar consciente do presente, a gente começa a dar valor. A gente começa a dar valor a esses pequenos detalhes, né? Essas pequenas as rotinas do nosso dia a dia, que às vezes a gente não valoriza, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da experiência e que realmente, né, seja uma nova forma de ver o vinho e que a gente exercite cada vez mais, né? Por que não? Mesmo não precisa estar aí, né, sozinho e tal, pode ter estar no meio, no ambiente e a gente, né, degustar com mais consciência, valorizar esse vinho, buscar a história dele, né, tantos vinhos aí que eu tomo eu mesmo, tá, gente, eu digo, não olho contra rótulo, né, às vezes até porque eu já conheço a história, enfim, eu nem vou olhar, né, então, poxa, né, a gente tem que realmente parar e prestar atenção, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí também depois eu vou ver, né, tô programando, ainda tô vendo por causa da internet, mas tô querendo fazer umas meditações nos vinhedos, né, e aí, claro, vão ter que ser tipo uma vez por semana, porque vai ter que ser na 3G, né. Ai, que bom, Helena, que tu gostou. E aí eu tô com essa ideia, então, de fazer algo assim realmente mais em contato, né, com a natureza, trazer realmente essa ligação, porque às vezes a gente fica muito distante, tá bom? Então tá, pessoal, uma boa semana aí pra vocês, um abraço e obrigada. E partilhem essa experiência aí com outras pessoas, tá bom? Um beijão!